Você vai iniciar a sua amostra fazendo 35 correntes. Então, você vai fazer a laçada inicial e as 35 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitas as 35 correntes, agora você vai pegar uma laçada, pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes e na oitava você vai fazer um ponto alto. Por que nós pulamos essas 7 correntes? 3 para o ponto alto, 2 para os 2 pontos que nós pulamos na parte de baixo e 2 para as correntes de espaço da parte de cima. Agora você vai trabalhar 2 correntes de espaço, vai pular 2 correntes da base e na próxima você vai fazer um ponto alto. 2 correntes de espaço, pule 2 correntes da base e na próxima faça um ponto alto. 2 correntes de espaço, pule 2 correntes da base e na próxima faça um ponto alto. E assim você vai trabalhar até o final da carreira. Depois que você trabalhar esta primeira carreira com as bases, você vai fazer uma corrente, virar o trabalho e um ponto baixo sobre o ponto alto. Agora você vai fazer 1, 2, 3 correntes e vai prender com um ponto baixo no ponto alto seguinte. Em seguida, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes, pula um ponto alto e prende no ponto alto seguinte. 1, 2, 3 correntes, prendo no ponto alto seguinte com um ponto baixo. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes, pulo um ponto alto, prendo no ponto alto seguinte com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, prendo no ponto alto seguinte com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Pulo um ponto alto, prendo no ponto alto seguinte com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Agora, você conta 2 correntes de espaço, prende na terceira com um ponto baixo. Esta é a carreira das bases do nosso ponto. Ó. Ela fica assim. Começa e termina com 3 correntes e depois vai intercalando uma vez 12 correntes pulando um ponto alto, uma vez 3 correntes e prendendo com ponto baixo no ponto alto seguinte. Agora, para a próxima carreira, nós já vamos formar os pontos altos. Então, terminada essa carreira, você vai fazer uma corrente, vai virar o trabalho. Você vai trabalhar agora 6 pontos altos, sendo um para cada corrente de base, aqui desta base de 12 correntes. Então, na primeira corrente, você vai trabalhar os pontos altos dentro das correntes. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4, 5 e 6. Agora, você vai fazer 3 correntes, um ponto alto, não pegando agora dentro da corrente. Você vai fazer logo após o ponto alto que você trabalhou, só que pegando dentro do círculo. E 3 correntes. Agora, você vai trabalhar 6 pontos altos para o outro lado. Para não se perder na contagem, você conta aqui do final das correntes, em direção a esse ponto alto que você trabalhou, as 6 correntes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Então, ali no ladinho daquele ponto alto, você já começa os outros 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, você vai fazer, naquele espaço de 3 correntes da base, um ponto alto. E vai recomeçar agora a sequência que você acabou de trabalhar de pontos altos para essa outra base, que são, ó, os 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, as 3 correntes, o ponto alto aqui dentro do círculo, as 3 correntes, e agora você conta 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Naquela cesta, você já começa a sequência com os outros 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, você vai trabalhar um ponto alto no espaço de 3 correntes e vai recomeçar a sequência para essa última base. Então, você vai trabalhar aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 3, 4, 5 e 6. 3 correntes, um ponto alto dentro do círculo, 3 correntes e 6 pontos altos para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto alto. Como você iniciou ali com uma corrente, você vai fazer uma corrente e prender com um ponto baixo lá no último ponto da base. Veja como vai ficando. A princípio, você vai notar que parece que ele amontoa, parece que ele vai abrindo, mas é normal porque até a gente começar a formar o desenho do ponto, ele vai ficando um pouquinho que desengonçado no início. Mas depois, quando você começa a formar efetivamente o desenho do ponto nas próximas carreiras, porque ainda nós não terminamos a sequência do ponto, ele vai ficando retinho e perfeito. Como essa amostra que nós já fizemos aqui, ó, ele vai ficando assim. Então, é só no início, até a gente formar o ponto, que parece que ele vai abrindo, mas depois, quando a gente trabalha as próximas bases e as próximas sequências, ele vai fechando. Então, ele vai abrindo, fechando, formando o desenho do ponto. Agora, nós vamos trabalhar a nossa próxima carreira. Agora, para a próxima carreira, você vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Você vai subir agora mais 6, que serão para a sequência de pontos altos posteriormente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você vai virar o trabalho. Você vai prender nesse primeiro espaço de correntes com um ponto baixo
Em seguida, você vai trabalhar 3 correntes e vai prender com ponto baixo no espaço de corrente seguinte. Agora, você trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, lembrando que aqui nós começamos com 11 correntes, que vão ficar retinhas depois, e as 6 para metade dessa sequência, porque numa carreira a gente começa com a sequência inteira. 6 correntes, aliás, 6 pontos altos, 3 correntes, 1 ponto alto, 3 correntes e 6 pontos altos. Só que na outra sequência, a gente começa com a metade, para dar certo o desenho do ponto. Então, aqui nós fizemos as 12 correntes, vamos prender na próxima pontinha de pontos altos, no espaço de correntes com um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo no espaço seguinte. Agora, novamente, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Prende na próxima ponta do trabalho, aqui nos pontos altos, no espaço com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo no espaço seguinte. Agora, você vai terminar também com a metade da sequência. Então, se você começou com 11 correntes e 6 correntes para metade da sequência, você termina com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós vamos terminar com um ponto alto óctuplo, com 8 laçadas. Por quê? Porque se a gente fizer 11 laçadas no ponto, a corrente, aliás, a altura dele vai ficar maior que a altura desse início. Então, a gente faz com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí você conta se pegou as 8 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, você vai lá naquele ponto baixo da base dos pontos altos. E você vai prender ali, pegando uma laçada e tirando de 2 em 2. Ó, uma laçada, 2 pontos. Pego uma laçada, tiro 2 pontos. Pego uma laçada, tiro 2 pontos. E assim por diante até acabar com todos os pontos da agulha. Uma laçada, tiro 2 pontos. Uma laçada, tiro 2 pontos. Uma laçada, tiro 2 pontos. Ele vai ficar assim. Então, ó, se você colocar agora a sua amostra aqui, não parece que ela vai abrindo? Sim. Por quê? Porque agora, quando nós formos trabalhar os pontos altos, ó, ela vai ficar assim, ela vai esticar aqui essas bases do meio, vai repuxar a lateral. Então, ela vai ficar retinha. Você vai notar também o seguinte, veja que numa carreira nós temos 3 sequências inteiras. Na outra carreira, nós começamos com a metade de uma sequência, terminamos com a metade de uma sequência e temos 2 sequências inteiras no meio, intercalando com as sequências anteriores, porque assim a gente vai mantendo o desenho do ponto sem aumentar nem diminuir. Então, essa carreira de bases, ela fica assim. Agora, para a próxima carreira, você vai subir 2 correntes que equivalem a um ponto baixo, mais 3 correntes para o espaço. Vai virar o trabalho, e aqui nessas 6 correntes você vai trabalhar a metade da sequência, que são 6 pontos altos. Para saber a primeira corrente, você conta aqui do final, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ó, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3, 4, 5 e 6. Um ponto alto no espaço de 3 correntes. E agora você trabalha a sequência inteira. Ó, um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 3 correntes, um ponto alto dentro do círculo,
3 correntes, e agora os 6 pontos altos para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, um ponto alto no espaço de 3 correntes. E agora, você vai trabalhar a outra sequência, como você acabou de trabalhar esta, aqui nesta outra base. Você vai fazer os 6 pontos altos, as 3 correntes, um ponto alto no círculo, 3 correntes, 6 pontos altos. Prende com ponto baixo no espaço de 3 correntes e termina aqui com 6 pontos altos, que é a metade da sequência. Então, nas 6 correntes seguintes, você vai fazer os 6 pontos altos. Veja como vai ficando. Finalizada esta carreira, então, você, feitos aqui os 6 pontos altos, você vai fazer as 3 correntes, como você iniciou lá. Um ponto baixo, 3 correntes, então, 3 correntes, um ponto baixo na próxima corrente, que é a 11ª daquelas correntes que nós subimos anteriormente. Veja como vai ficando. Aqui, ele ainda parece que está abrindo, mas na próxima carreira ele já vai começar a ficar retinho. Para a próxima carreira agora, você vai fazer uma corrente, um ponto baixo nesse ponto de base, 3 correntes, e vai prender aqui nessa terceira corrente com um ponto baixo. Agora, você vai fazer 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vai prender lá na pontinha, na sequência dos pontos altos, ali no primeiro espaço com um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte. Veja que agora as bases de 12 correntes, elas ficam no meio daquilo que nós formamos anteriormente, como se fosse um X. Então, sobre o X, ele forma a sequência de 12 correntes, e não sobre aquela pontinha dos pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Próxima sequência de pontos altos, no primeiro espaço, prendo com um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. E agora, aqui no final, você tem aquelas 3 correntes, ó, da outra carreira. Então, na primeira, você prende com ponto baixo, faz 3 correntes, e na última, ó, que seria já o ponto baixo da lateral, você prende com outro ponto baixo. Sempre começa e termina da mesma forma, ó. Veja aqui como ele já vai ficando mais retinho. Quando a gente fazer agora os pontos altos, ele vai ficar mais retinho ainda, vai repuxar mais, deixando essa lateral reta. Então, agora você vai fazer uma corrente, vai virar o trabalho, e veja que nós já vamos trabalhar a sequência inteira agora. Antes, na outra carreira, a sequência começava pela metade, com 6 pontos altos. Nesta, a gente começa a sequência inteira, com os 6 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 correntes, um ponto alto no círculo, 3 correntes e 6 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, para saber onde você faz o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um ponto alto no espaço de 3 correntes, e agora você vai repetindo as sequências do ponto. Ó,
temos mais 2 sequências a seguir. Você vai fazer como essa primeira. Finalizada a última sequência, você vai terminar com uma corrente e um ponto baixo no ponto baixo, que é o último ponto ali da lateral. Então, veja que como vai ficando o seu trabalho. Se você puxar as pontinhas da sequência ali dos pontos altos, você verá aqui aquelas correntes aqui já vão ficando retinhas, ó. Quanto mais você trabalhar, mais retinhas elas vão ficar. Então, agora nós vamos trabalhar as bases para a próxima sequência. Então, ó, se aqui nós tivemos 3 sequências inteiras, as próximas bases que eu tenho que trabalhar é para as sequências de metade, que começam com metade, terminam com metade. Então, agora nós vamos trabalhar novamente aquelas 11 correntes para subir, mais as 6 correntes, que é a metade da sequência, e vamos prendendo nas pontinhas os pontos altos aqui nos espaços. E vamos terminar com as 6 correntes, que é a metade da sequência, e um ponto alto com 8 laçadas, no caso um ponto alto óctuplo, para finalizar na outra lateral. Então, sempre vai intercalando. Uma vez eu faço as bases inteiras, 12 correntes, 12 correntes, 12 correntes, e aqui no meio são as 3 correntes e um ponto baixo nas pontinhas. Na outra eu começo com metade, 6 correntes, depois 2 sequências inteiras, 6 correntes. E eu vou preenchendo as 6 correntes com os pontos altos. Então, é sempre intercalando dessa forma. Veja que aqui nós começamos com 3 sequências inteiras. Depois, nós fizemos a metade, ó, 6 correntes, 2 inteiras, 6 correntes. Agora, nós já repetimos a sequência do ponto. Nós fizemos as 3 sequências inteiras, como aqui na primeira carreira. E agora, nós vamos fazer a metade, que é essa sequência aqui, que nós começamos com as 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E mais as 6 para metade da sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Viramos o trabalho. Você vai prender aqui no primeiro espaço da primeira sequência com um ponto baixo, as 3 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes, ó, sempre sobre aquele X, ó. Você prende no próximo espaço de correntes com um ponto baixo, as 3 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. No próximo espaço, prendo com um ponto baixo, as 3 correntes e um ponto baixo no espaço seguinte. E agora eu termino com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, que é a metade da sequência, e pego aquelas 8 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai segurando com este dedo médio. E você vai lá naquele ponto baixo do início da sequência de pontos altos desta parte. Ó. E você faz uma laçada e vai tirando de 2 em 2 pontos. Uma laçada e vai tirando de 2 em 2 pontos. Ó. Então, aqui depois ela vai esticar novamente, vai ficando retinha. Veja que aqui nós estamos no avesso, porque nós consideramos o direito dos pontos altos. Então, aqui é o avesso dos pontos altos. Eles são feitos sempre do mesmo lado, o direito deles. Ó. Veja como vai ficando aqui a sua amostra. Ela vai ficando assim. Agora, ela já está ficando retinha. Ó. Pois ela vai puxar mais ainda, vai ficar ainda mais reta. Então, agora, é só você continuar repetindo. Uma base você vai fazer com 6 correntes e depois 2 sequências inteiras no meio, 6 correntes. Na outra, você agora em seguir,
A seguir, você vai preencher com os pontos altos. Na próxima, você vai fazer 3 sequências inteiras. Já começa direto com a sequência e depois preenche com os pontos altos. Então, super simples de trabalhar. Nós vamos preencher aqui essa sequência com os pontos altos, para depois você começar as próximas bases, que serão as 3 bases inteiras. Ó. Então, aqui, ó, quando você termina com esse ponto alto com as 8 laçadas, você sobe 2 correntes para o ponto baixo, mais 3 para o espaço. E aí você começa a sequência com os 6 pontos altos. Quando você termina a sequência com as 3 bases inteiras, você termina sempre com uma corrente e um ponto baixo. Começa com um ponto baixo, uma corrente, termina com uma corrente e um ponto baixo. Quando é terminado e começado com essas 11 correntes de um lado e o ponto alto com as 8 laçadas do outro, você começa com um ponto baixo mais 3 correntes. Daí você tem que subir as 2 correntes para equivaler ao ponto baixo e finaliza com 3 correntes e um ponto baixo na 11ª corrente. Então, agora vamos fazer essa próxima sequência. Ó, conte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6ª corrente, da esquerda para a direita aqui, para saber qual é a primeira que você vai trabalhar o ponto alto para dar os 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Um ponto alto no espaço de 3 correntes. E agora você tem a sequência inteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 correntes, um ponto alto no círculo. Três correntes. E agora conte 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. E faça os outros 6 pontos altos. Quatro, 5, 6. Novamente a próxima sequência. Ó, então, agora você vai trabalhar as outras 2 sequências, uma inteira e a outra pela metade. Finalizada a última sequência, que é com apenas 6 pontos altos, você termina com 3 correntes e um ponto baixo na próxima corrente. Então, agora você vai trabalhar novamente as bases, só que são 4 bases no total. Então, você começa agora com as 3 correntes, aliás, um ponto baixo, né? Uma corrente, um ponto baixo naquele mesmo ponto, e agora 3 correntes. E prende já aqui na 3ª corrente com outro ponto baixo. Agora, você trabalha a sequência inteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Ó. Prende no espaço com um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. Intercalando, uma vez 3, uma vez 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Próxima pontinha, um ponto baixo no espaço, 3 correntes, um ponto baixo no espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Agora, na primeira das 3 correntes finais, você prende com ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo na primeira corrente. Agora, você já tem as 3 bases inteiras para a próxima carreira, sempre intercalando, ó. Veja que a hora que você fizer os pontos altos nessas bases, ó,
Ele já vai ficando, deixando a sua amostra bem retinha nas laterais. Então, agora, trabalhe o ponto, pratique até o tamanho desejado para a sua amostra. Lembrando um detalhe, aqui no início, se você quer fazer mais larga essa amostra, você tem que aumentar das correntes iniciais de 9 em 9. Por exemplo, aqui nós começamos com 35. Se você quiser mais uma sequência inteira, você vai somar mais 9 pontos, vai dar 44. Se você quiser mais outra sequência, então de 44 mais 9, você vai passar para 53 pontos. Sempre dessa forma, aumentando de 9 em 9 a partir dessa quantidade de pontos que nós fizemos a nossa amostra. O direito dela, ela vai ficando assim. Depois que você trabalhar mais algumas carreiras na sua amostra, veja como vai ficando o efeito do ponto. Ele fica um efeito bem diferenciado, uma trama bem bonita. E para finalizar a amostra, por exemplo, se você for fazer uma peça e depois virar essa parte para baixo, ela já fica até como se fosse um acabamento. Fica um efeito super legal. Você pode fazer dessa forma a sua peça. Ou, se você quer terminar reta essa parte de cima, aqui nós começamos com 35 correntes, certo? Então, aqui você pode terminar assim. Depois daquela parte onde você tem a metade da sequência no início, 2 inteiras e a metade para fechar, para finalizar a carreira, você faz uma corrente e um ponto baixo. E você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Prende no ponto alto entre os dois espaços da sequência de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Um ponto baixo sobre o ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E um ponto baixo na primeira corrente daquela sequência de 3 do início, lá da lateral. Ó. Então, você pode finalizar assim, quando a gente virar aqui, ó. Depois você puxa um pouquinho para a corrente esticar. Ela vai ficar assim, lá no final. Você pode terminar reto dessa forma. Então, aqui nós vamos arrematar a nossa amostra. E você tem a sua amostra finalizada. Depois, quando você for fazer uma peça, por exemplo, se for para decoração, uma peça reta, você pode até utilizar uma dica que nós deixamos no site para firmar os pontos, para ele ficar mais retinho ainda. Ó. Mas a amostra ela fica perfeita. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um tipo de ponto de crochê, ponto fantasia.